Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de março aqui pro canal. Foram 6 livros lidos no mês, acho que o saldo foi bastante positivo, eu consegui voltar a me dedicar um pouco mais à leitura durante o mês de março e hoje eu vou comentar então rapidamente sobre cada um deles. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês, que eu já tinha começado em fevereiro, foi O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Já saiu resenha pra esse livro aqui. A Marília foi a vencedora do Prêmio Kindle de Literatura em 2021 com esse romance aqui e ela me enviou, então eu fiquei bastante curiosa pra ler, porque eu já tinha dado uma folheada nele na livraria. E aqui a gente tem um drama familiar bastante intenso, narrado pela Aglaia, que era uma adolescente quando tudo aconteceu, e ela vai falando um pouco sobre a vida dela, sobre a família dela, pra chegar então ao clímax de quando foi que tudo meio que desabou em cima da cabeça dela e ela teve um breakdown e não conseguiu lidar com a situação. Falo mais, né, sobre o que acontece nesse livro no vídeo que eu fiz sobre ele, né, pra quem não gosta de nenhum spoiler, eu prefiro não comentar nada aqui, só vou dizer que a Marília tem bastante sensibilidade pra falar de temas bastante complexos e que eu fiquei muito comovida com todas as questões vivenciadas pela personagem. O segundo livro que eu li no mês também foi um recebido, que foi Aprender a Falar com as Plantas, da Martha Oriols. Eu recebi esse livro da editora Dublinense e rapidamente ele também me deu vontade de ler. Eu achei a temática muito interessante, eu sabia que ia ter um livro de jornada interior muito profunda, porque aqui a gente vai acompanhar uma personagem que acabou de ficar viúva. Só que o que aconteceu muito pouco tempo antes é que o marido dela tinha acabado de avisar que ia largar ela pra ficar com outra, com quem ele já estava tendo um caso há tempos. Enquanto ela cai de paraquedas nesse luto e todas as pessoas pensam que ela tá completamente no chão e que ela era uma esposa amada e tá arrasada, ela ainda tem que lidar com aquele fato que as pessoas não sabem, que era ele tinha acabado de largar ela. E com os próprios sentimentos, né? Pra ela tá tudo muito confuso, nem ela sabe direito como se sentir. E, enfim, é um livro bastante intenso, como eu imaginava, assim, a gente acompanha muito o interior dessa personagem e sua jornada de evolução depois de toda essa dificuldade que acontece na sua vida. É um livro muito interessante, eu gostei muito de conhecer essa autora e vou falar mais sobre ele quando sair o vídeo. Já o terceiro livro que eu li no mês, eu detestei. Foi uma leitura que eu fiz no Kindle, graças a Deus, porque eu não queria ter que olhar pra capa desse livro na minha frente dentro da minha casa, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu sei, muita gente ama esse livro e eu tive vontade de lê-lo justamente por ver tantos vídeos aqui no YouTube de pessoas cujo trabalho eu acompanho falando muito bem dessa obra, né? E o que a maioria das pessoas sempre falava é que ele te pega completamente de surpresa, não tem como adivinhar o final, ele é muito inesperado. E, gente, eu odiei esse livro. Eu odiei cada segundo da leitura desse livro. Eu achei o personagem narrador prepotente, insuportável, xarope. Aquele típico homem branco salvador, sabe assim? Que ele começa narrando a história falando, né, que a gente tem a Alice Berenson, que é essa personagem que era uma pintora famosa e se envolveu nessa polêmica, né? Ela foi encontrada na casa dela com uma faca na mão e o seu marido morto. Faca, arma, já nem me lembro. Sei que ela foi encontrada com a arma na mão e o marido morto no chão e um monte de sangue. E ela não respondeu absolutamente nenhuma pergunta, já tem anos que isso aconteceu. Ela foi enviada para um hospital psiquiátrico ao invés de ser enviada para cadeia, porque ela claramente quebrou. Ali ela nunca falou uma palavra desde o acontecido, nem pra se defender, nem pra acusar, pra absolutamente nada. E aí chega então esse médico, esse psicólogo, na verdade, que diz que ele vai então trabalhar nessa clínica em que a Alicia tá internada e que ele vai resolver a questão, que ele tem certeza que ele vai alcançar a Alicia Berenson e que esse vai ser o grande caso da vida dele. E eu odiei esse personagem do início ao fim, o que só me fez odiar ainda mais o final e toda a conjuntura em que a história se dá. Enfim, não consegui entender o hype desse livro, sinceramente. O que passa pela minha cabeça é que não tem nada que um homem branco não consiga fazer, né? Não tem nada que um americano branco não consiga fazer. Ele vai lá e escreve um livro bem mais ou menos, bem meia boca, e engana todo mundo. E assim, desculpa, eu sei que eu posso estar soando pedante aqui com quem gostou do livro, não tem problema nenhum se você gostou do livro. Eu só, sei lá, não consegui gostar de nenhuma palavra dele, eu não acreditei em nenhuma palavra dele, eu fiquei com uma raiva do autor que assim, passarei longe pra sempre, sempre que eu cruzar com o nome dele eu vou fugir, de tanta raiva que eu passei. E pra quem gosta de me ver pistola, que eu sei que eu tenho seguidores que amam quando eu odeio um livro, só aguardem o vídeo, só aguardem.
Depois desse livro, felizmente, eu li um livro maravilhoso, meu primeiro 5 estrelas do ano, que foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. Já tinha muito tempo que eu tava querendo ler esse livro, a minha amiga Paloma tem, e foi ela que me emprestou. E na época que eu comecei a ter vontade de ler, o livro dela já tava emprestado, eu fiquei esperando ansiosamente. Depois que o livro veio pras minhas mãos, eu ainda demorei um pouquinho pra pegar. E felizmente peguei na hora certa, depois de um livro que eu odiei, em que eu tava precisando de algo que eu quisesse devorar. E realmente, assim, esse livro ele me comprou de tal maneira que eu me senti uma adolescente lendo Crepúsculo, porque eu ficava nessa de vou ler só mais um capítulo, vou ler só mais um capítulo. E nessas eu fui dormir 3 horas da manhã de uma segunda-feira, sabe? Eu realmente amei esse livro. Eu achei que a autora acertou muito o tom da narrativa, ela não apela e ela nem deixa de mostrar que veio. Aqui a gente tem a história de duas irmãs gêmeas que se separaram no início da vida adulta. Cada uma levou um rumo na vida porque elas são negras de pele clara. Então uma delas quis aproveitar essa passabilidade enquanto branca para viver uma vida de branca. Ela casou com um homem branco e ela esconde de todos do seu novo mundo que ela era uma mulher negra. E, por sua vez, a outra personagem, ela casa com um homem negro retinto, ela tem uma filha ainda mais com a pele bastante escura, né? E ela leva essa outra vida, aqui ainda nos Estados Unidos, bastante separatista. Então é muito interessante acompanhar essa jornada delas. A gente conhece desde que elas são crianças e vai entendendo o rumo que cada uma delas tomou na vida e como essas escolhas influenciaram na vida que elas levaram. Enfim, achei que a autora foi genial, tanto na escolha do tema quanto na abordagem da história. Amei esse livro, já tô muito curiosa pra ler o outro livro da autora que já foi publicado aqui, que se eu não me engano se chama As Mães. Enfim, Brit Bennett já ganhou um lugarzinho no meu coração. Depois eu li Luxúria, da Raven Leilani. Desse, infelizmente, eu não gostei muito. Foi um livro que eu recebi da Companhia das Letras no ano passado e que eu tava curiosa pra ler. Aqui a gente tem a história de uma moça negra que trabalha no mercado editorial e era basicamente isso que eu tinha, assim. Só que eu não consegui me cativar pela personagem. Ela é aquela pessoa meio inconsequente, meio loucona, que faz umas coisas que você fica meio chocado de acompanhar. E aqui ela acaba perdendo o emprego dela logo no início do livro, porque ela é super irresponsável. O nome do título é Luxúria, né, e esse é meio que o foco da vida da personagem. Então ela gosta de paquerar com caras, ela gosta de passar dos limites, ela acaba sendo demitida por isso, porque ela fica trocando e-mails dentro do e-mail corporativo, e-mails sexuais com outros caras, enfim. Eu não gostei da personagem, não consegui me cativar por ela e parece que ela entra num looping depois que ela é demitida de só fazer mais besteira e as coisas vão ficando cada vez mais confusas e mais loucas. E eu ainda nem sei direito como sentar pra falar sobre esse livro no vídeo. Vou ter que pensar numa linha do tempo da jornada dela aqui pra raciocinar. Mas enfim, infelizmente não foi um livro que eu curti a leitura. É um livro curto e que eu demorei muito mais do que eu gostaria pra ler. Mas enfim, sei que tem bastante gente que gosta, né? Leituras, sempre experiências muito pessoais. O último livro que eu li no mês, definitivamente não menos importante, foi Violeta, da Isabel Allende. Um livro que eu tinha comprado na livraria, deve ter pouco mais de um mês, e que eu dei aquela seguradinha pra saber que ele tava ali me esperando, mas não consegui segurar muito, porque ele tava me gritando. Eu amo Isabel Allende, apesar de ter lido pouquíssimos livros dela, né? É quase que uma alegria clandestina saber que eu tenho tantas obras dela pra ler e eu fico enrolando. Eu ainda não li o Longa Pétala do Mar, que foi o último livro de ficção que ela tinha lançado antes desse daqui. Acabei passando esse aqui na frente, mas tudo bem, né? Porque afinal de contas ela tem uma longa linha cronológica de obras que eu ainda não li. E eu gostei demais de Violeta. Eu sei que nenhuma obra que eu leia dela vai ser A Casa dos Espíritos, mas veja bem, Violeta é neta da Nívia de A Casa dos Espíritos, né? Da Nívia Del Valle. E eu me senti de alguma forma conectada com aquela obra, inclusive dá vontade de ler as duas ao mesmo tempo pra entender o que tá acontecendo em um e o outro na mesma linha do tempo. Em Violeta, a gente vai acompanhar um romance de formação dessa personagem que nasceu em 1920 e está pra morrer em 2020, né? Então o livro, eu acho que ele dá uma pelada aqui, bem editorial, né? Porque diz que ela vai viver entre uma pandemia e outra, né? E meio que sofreu o efeito das duas. Então em 1920 ela nasce em meio à gripe espanhola, e em 2020 ela está pra morrer na pandemia de Covid. Mas assim, foi só jogada de marketing mesmo, já vou deixar claro. Assim, a gente tem pouquíssimas páginas sobre cada uma das pandemias e o que importa é o que ela vive ao longo de todo esse século, em que ela passa também pela ditadura chilena, o que é abordado muito em A Casa dos Espíritos, mas da mesma forma que esse país nunca é citado, né? A gente nunca tem o nome
é do Chile, a gente só sabe que é um país na América do Sul, e a gente entende que ela pegou muitas referências, sim, da história do Chile. E, enfim, gostei demais desse livro. Não é A Casa dos Espíritos, mas é um livro que eu já tenho em excelente cota. Gostei muito de acompanhar essa personagem e todas as vivências dela. Eu acho que a Isabel não tem medo de falar sobre assuntos polêmicos. De vez em quando a literatura dela fica um pouco americana demais, e ela acaba dando umas voltas, umas explicações excessivas que não são necessárias, mas tudo bem, continuo amando a literatura dessa mulher e gostei demais desse livro. Então é isso, gente, essas foram as minhas 6 leituras do mês. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, qual foram as leituras de vocês nesse mês, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!